O assunto desta noite é o poder operador de maravilhas. Espero poder contá-lo esta noite de maneira tão simples que ninguém que saia desta sala possa dizer que não entendi muito bem, que no presente imediato você possa colocá-lo em prática e provar a verdade do que estou falando nesta plataforma. Esse poder milagroso é demonstrado em 4 níveis diferentes de visão. Blake fez a declaração. Agora eu vejo uma visão quádrupla. E uma visão quádrupla me foi dada. É quádruplo em meu deleite supremo. E triplicado na suave noite de Beula. E duplo sempre. Que Deus nos guarde. Da visão única e do sono de Newton. Agora, aqui está a descrição perfeita da visão única. Talvez você esteja familiarizado com este pequeno poema, apenas um verso. Uma prímula à beira de um rio. Uma prímula amarela era para ele. E não foi nada mais. Ele olha para uma árvore, é uma árvore e isso é tudo que existe. Ele olha para um homem, é um homem, ele olha para uma pedra, é uma pedra e não é nada mais. Então, uma prímula à beira de um rio, uma prímula amarela era para ele, e não era nada mais. Essa é uma visão única, e todo o vasto mundo a vê sob essa luz. Mas agora, queremos trazer todos aqui para uma visão dupla. Todos conhecemos uma lareira. Então olhamos para uma lareira e dizemos que algo está queimando. E então, um dia, vi que estava iluminado por algo semelhante a ele. Uma faísca acendeu e depois foi alimentado e ardeu, aquecendo-me, irradiando este calor maravilhoso, e então esfriou, e tivemos as brasas e depois as cinzas. Olhando para isso, você e eu diríamos, bem, você sabe, isso me lembra da minha vida. Esta é minha vida é como um fogo. Ela entra, acesa de uma maneira estranha, e então é alimentada, alimentada e alimentada, e arde, e então se torna uma brasa, e depois uma cinza. E então eu tenho uma comparação. Então eu digo: minha vida é um fogo. Agora tenho uma metáfora. Um dia deixo de lado o pequeno e digo: vida e fogo são sinônimos. Não consigo ver um sem ver o outro, sem imaginar o outro. Então eu tenho uma imagem e eu tenho um símbolo. E faço isso com tudo no mundo, e tenho muitas imagens. Quando tudo no mundo é para mim apenas um símbolo, então tenho visão dupla. Dobre a visão, meu olho pode ver agora que nada aparece como aparece para o mundo, tudo é diferente. Um homem que parece ser um homem, então quando eu converso com ele, e percebo seu humor, e enquanto ele se aproveita de outros homens, e ele está nos negócios, ele não paga bons salários a quem o serve, e então eu vejo aquele homem como veria qualquer inseto sugador de sangue, apenas um parasita. Ele pode ser o chefe da sociedade, pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, um ditador, mas eu o vejo usando os homens para seu ganho pessoal. E você o vê agora espiritualmente. E alguém vê apenas a vestimenta, e seu nome, a pequena etiqueta que aparece, e eles se curvam diante dele. Mas você agora tem visão dupla e você o vê como um parasita, exatamente como uma pulga, e uma pulga que vive no corpo do cachorro ou do animal ou qualquer coisa neste mundo. Ele é apenas uma pulga. Você o vê como uma pulga, embora ele possa ter bilhões de dólares, ele pode controlar os exércitos do mundo, mas é apenas uma pulga. E é assim que Deus o vê. Quando você começa a ver dessa forma, de repente, você vê de forma diferente e ele não te ofende, você não é movido por ele. Você o vê exatamente como ele realmente é aos olhos de Deus. Esse é o começo da visão dupla. Agora vem a terceira visão. A terceira visão, quando essas imagens se interagem e se casam e geram outras imagens, essa é a visão tripla. Agora, aqui está o que quero falar esta noite, a visão tríplice. Aqui está uma criança, a criança tem 3 anos. Isto é uma história verídica. A avó está presente aqui esta noite. Esta história me foi contada antes de eu subir à plataforma. Ela tem agora 5 anos e meio, mas a mãe sabe disso, pois ela vem aqui há anos, e então a criança tem agora 5 anos e meio. Quando ela tinha 3 anos, o pai e a mãe não tinham dinheiro. Ele trabalhava com um salário pequeno e eles sonhavam em ter uma casa própria, uma casa maravilhosa, mas não tinham dinheiro e estavam endividados. Então a criança, enquanto estava na cama, ouviu da avó e da mãe:
Feche os olhos e veja esta linda casa, uma enorme lareira até o teto, vidro por toda parte, 2 quartos para você, Pammy. O nome dela é Pamela. E depois Julie, sua irmã, que tinha então apenas 1 ano de idade. Então você vê isso claramente agora. Vá para o quarto. Mantenha os olhos fechados. Se você abrir o olho, ele negará o que estou lhe dizendo. Então mantenha os olhos fechados, vá para o quarto e vá para o outro quarto, um é seu e o outro é de Julie, e uma enorme lareira até o teto. Em pouco tempo, esta empresa foi absorvida por uma empresa maior, e todos os homens passaram por testes de aptidão. Ele saiu com esse tipo de teste: você é um vendedor. A princípio, ele se recusou a aceitar a ideia de que poderia vender. Ele ia desistir. Eles disseram: você pode pedir demissão, mas não poderá trabalhar para nós a menos que se torne um vendedor. É isso que vemos neste teste. Você deve se tornar um vendedor. No presente imediato, ele estava fazendo fortuna, e eles compraram a casa, toda envidraçada, 2 quartos saindo de uma enorme lareira, até o teto. Agora ele está ganhando dinheiro. Ele nunca foi dado a gastar dinheiro e nunca foi considerado um pai ou marido generoso, possivelmente com medo do futuro. Quando chegou o Natal, a mãe se perguntou: como vou conseguir $5 dele para comprar brinquedos para meus filhos? Então, lembrando-se do que eles fizeram antes de chegarem a esta casa, ela disse: Pammy, você se lembra do que fizemos com a casa? Sim, ela se lembrava de tudo. Agora feche os olhos e há um cercadinho enorme no quintal cheio de brinquedos. E você vai para o quintal brincar. Permaneça aqui fisicamente, mas agora vá direto para o quintal. Não abra os olhos porque então será uma visão única. Vá para o quintal e todas essas imagens estão passando agora. Pouco antes do Natal, ela ligou para a mãe, que está aqui esta noite, e disse: acho que ele enlouqueceu. Você sabe o que ele está pensando? Ele está pensando em comprar um cercadinho de $100 para Pammy e Julie e, sem dúvida, vai enchê-lo de brinquedos. Mas ela disse: eu estava lá na noite de Natal e no dia de Natal quando abrimos os brinquedos. Um cercadinho enorme, se ele pagou $100 por ele, se estava cheio de brinquedos. Mas disse a avó à filha: você se esqueceu do que fez com Pammy há apenas 1 ou 2 semanas. E então ela se lembrou. Como ela poderia agora criticar a extravagância do marido, que sempre foi tão mau, quando ela mesma colocou a criança no estado de ver aquele maravilhoso cercadinho cheio de brinquedos? Agora, essa é uma visão tripla. Você tem uma visão. Tudo é um símbolo. Leve-me, eu sou um símbolo, você é um símbolo e tudo é um símbolo. E você os interage para formar um certo padrão, que então dará origem a outra imagem. Então eu trago você diante dos olhos da minha mente de uma certa maneira. Trago outra festa para a mesma imagem. Depois acrescento a estes dois uma conversa entre os dois, conversa que implicaria que você sabe que sou o que quero ser. Eu trago você, trago outro, e fico escutando e escutando. Eu os ouço discutir, e eles estão discutindo minha boa sorte. Eu escuto até realmente ouvir o que ouviria se fosse verdade. Todos estão discutindo exatamente o que eu quero ouvir, pois se eu ouvisse isso implicaria na realização do meu sonho. Isso agora é pegar símbolos, tirar imagens e interagi-los. Interagindo com eles para que eu me case com eles, e ao se casarem, eles geram outra imagem, as imagens que estão me trazendo adiante na imagem que quero me ver expressar neste mundo. Essa é uma visão tripla. Agora, visão quádrupla. Eu confio que você tem isso. Se você ainda não teve, não posso descrever a alegria da visão quádrupla. Se eu pudesse descrever, é sonhar, sim, ou amar ou imaginar, e essas são apenas 3 formas da mesma coisa. Mas sonhar com tal intensidade que oblitera a luz do dia, tal como a luz do dia normalmente oblitera o sonho. Você está sentado em uma cadeira e está amando, está imaginando, está sonhando e, de repente, não é mais algo que não é visto por você. Para esta criança, ela viu isso em sua mente, mas não como estou vendo você agora e você vê o orador. Ela viu, manteve os olhos físicos fechados, entrou no estado imaginado e tornou-o real para ela.
Mas na visão quádrupla, algo se apaga e, de repente, você diz para si mesmo: estou sonhando. Não, eu não sou, o é real. Não estou sonhando, aqui está, o é real, tão real quanto isso. A cortina sobe e então o que começou como um sonho, apenas um devaneio, mas você fez isso com intensidade, e de repente a cortina sobe e você entra no mundo do seu sonho. Você está acordado no que antes começou como um sonho. E agora, deixe-me contar minha primeira experiência com isso. Usei a visão tríplice inúmeras vezes para produzir resultados e falei sobre isso, contei a todos os meus amigos e todas essas coisas funcionaram. A visão tríplice produz os mesmos resultados que a criança produziu. Nunca falha. Mais uma noite, aqui em Beverly Hills, de repente olhei para cima, meus olhos estavam fechados e eu estava acordado. Eu sabia exatamente onde estava. Eu estava em minha casa em Beverly Hills, em Eu Camino, e sabia o que veria se meus olhos estivessem abertos. Senti meus olhos fechados, mas estou vendo com mais nitidez do que estou vendo você agora. Eu deveria ver os objetos familiares na parede. Eu veria as coisas familiares em minha cômoda, pois estava deitado sobre o lado direito, mas em vez de ver isto, de repente estou vendo o interior de um edifício fantástico. A consciência seguiu a visão e entrei no estado que estou vendo. Voltei para minha cama, e mais uma vez, estou agora na posição horizontal. Então, novamente, entrei em minha visão e agora estou na vertical. Estou entrando direto no que vejo. Fiz isso talvez uma dúzia de vezes e então decidi explorar. Independentemente das consequências, vou explorar. Se for o fim da minha vida neste mundo, não posso impedir, ou devo explorar. E então entrei neste lugar com a determinação de continuar. Ao fazer isso, ele se fechou ao meu redor. O quarto que parecia quando eu estava na cama parecia talvez 30 por 20, agora era 10 por 7. Descobri, ao examiná-lo, que é simplesmente um camarim. Saí deste quarto para uma grande suíte, uma enorme suíte de quartos, desocupados, mas preparados para serem ocupados, mas não ocupados. Era tão solidamente real quanto esta sala. Eu era para mim mesmo exatamente como sou agora. Tudo o que toquei era sólido. Minhas mãos não poderiam passar por isso, era sólido. Saí desta sala para um enorme corredor, que levava a um enorme e grande corredor público. Quando cheguei lá, vi duas senhoras vindo pelo corredor. Eu sabia como tudo começou e então disse a eles: senhoras, isso é um sonho. Bem, eles ficaram tão surpresos quanto você ficaria se me conhecesse, um completo estranho, digamos, em um hotel, o embaixador. Você nunca me viu antes e de repente viu um homem entrando neste lugar e de repente falando com você. Você não o conhece e ele lhe diz: senhoras, isso é um sonho. Você não ficaria surpreso? Você diria: bem, o homem é louco. Vamos sair deste lugar o mais rápido que pudermos. Foi exatamente isso que eles tentaram fazer. Eles se afastaram o máximo que puderam de mim, bem perto da parede. Mas insisti que era um sonho porque me lembrei exatamente do que fiz. Mas agora estou totalmente acordado no sonho. Meus olhos estão bem abertos e estou acordado em meu sonho. Enquanto eles passavam, andando rapidamente, vi uma coisa ornamentada acima da minha cabeça e lembrei-me de uma pequena visita, alguns meses antes, à casa de um amigo, perto das colinas de Hollywood, onde ele tinha uma coisa semelhante pendurada na parede. Comentei então: como é que tal coisa permanece? Ele disse: se você olhar de perto, verá um fio quase invisível sustentando-o no teto. O que eu fiz? Era um lindo cacho de folhas feito de cobre muito fino. Bem, isso se parecia com isso e me lembrou disso. Mais uma vez, porque vi isso em meu sonho agora acordado, eu disse: agora eu sei que é um sonho porque esta é apenas uma imagem de memória do que vi na casa do meu amigo nas colinas de Hollywood, há 6 meses, então deve ser um sonho. Mesmo que eles sejam tão reais, e isso seja tão real e eu seja tão real, tudo é tão real, é um sonho. E então, enquanto fazia isso, segurei uma das folhas e disse para mim mesmo: vamos, Neville, você sabe que é um sonho. Acordar. Acordar.
E voltei a mim, parado naquele lugar mais acordado do que estou aqui agora. Agora, sendo pai, minha filhinha estava no ensino médio. Ela teve que cursar o ensino médio, seu desejo era fazer faculdade, e eu disse a mim mesmo: aqui, vi que não estuda e precisa ser educada. Se eu sair agora, deixo uma esposa despreparada para este problema e por isso não posso sair daqui agora. Tenho assuntos inacabados nesse mundo, pois estou completamente excluído de um mundo totalmente diferente. Então, enquanto estava ali, fechei as pálpebras, e assim como se eu os fechasse aqui agora, eu não veria você, então não vi o corredor. Abri minhas pálpebras e aqui está o corredor. Eu fiz isso talvez uma dúzia de vezes. Estou completamente trancado neste mundo. Eu disse a mim mesmo: eles vão encontrar o corpo amanhã de manhã em Beverly Hills, por causa das apólices de seguro, terão que cortá-lo e dizer: bem, ele morreu disso, daquilo ou daquilo. Mas eu ainda não queria encerrar dessa forma, e eu queria voltar. E foi isso que eu fiz. Parado ali, completamente excluído deste outro mundo, simplesmente imaginei com a mesma intensidade que me trouxe aquele mundo, imaginei um travesseiro debaixo da minha cabeça. Fiquei ali simplesmente sentindo um travesseiro, só isso. De repente, enquanto estava ali, senti um travesseiro. E então, para minha grande surpresa, não sou vertical, estou na horizontal, mas posso me sentir apoiado em um travesseiro. Mas então fiquei catalético e não consegui me mover. Eu não conseguia abrir os olhos. Fiz um enorme esforço para abrir os olhos e não consegui abri-los. Eu não conseguia mover uma mão e eu não conseguia mover um dedo, e estou completamente catalético. Então, talvez 30, 40 segundos depois, eu poderia navegar com o dedo mínimo. Tínhamos uma cama de casal e minha esposa dormia do outro lado. Depois de algum tempo, consegui mover-me a partir do cotovelo e empurrei-o e pude sentir aquele corpo quente e agradável da minha mulher e soube que estava de volta. Um pouco depois, consegui mover a outra mão. E então, com um esforço tremendo, abri minhas pálpebras físicas e vi os objetos familiares na parede. Então eu lhe digo, quando Blake disse, ele não afirmou que era sempre dele. Agora eu vejo uma visão quádrupla. E uma visão quádrupla me foi dada. É quádruplo em meu deleite supremo. E triplicado na suave noite de Beulah. E duplo sempre. Que Deus nos guarde da visão única e do sono de Newton. Então, quando você vê apenas um homem, quando você olha para um homem, e ele não é mais do que apenas um homem, ele não é um ser amoroso ou um ser odioso ou um inseto sugador de sangue, ele não é nenhuma dessas coisas, apenas um homem, isso é visão única. Se um fogo é um fogo e não significa mais nada, se uma árvore é uma árvore, nada mais, mas nenhuma coisa se torna um símbolo ou imagem para você, então é uma visão única. E posso lhe dizer, a diferença entre a visão quádrupla e a visão única é a diferença entre a visão normal e a cegueira. Alguém que nasceu cego, não me refiro a ficar cego, com lembranças do que você observou uma vez enquanto tinha visão, quero dizer nascer cego, onde ninguém neste mundo poderia transmitir a você o que significa olhar para o vermelho. Se você nasceu cego e nunca teve a experiência da cor vermelha, não há palavra, nem coisa alguma neste mundo que o homem possa usar para transmitir a você a sensação do vermelho, do azul ou de qualquer outra cor. Um formulário, sim. Você pode trazer suas mãos e tocar uma forma. E você pode dizer que isso é um símbolo desse termo, e então isso é algo diferente e isso é algo diferente uma cama e uma cadeira e isso e uma cruz, e todos os materiais. Mas você não viu cores. Não existe palavra conhecida pelo homem que possa transmitir a você a experiência da cor. Bem, a diferença entre a visão quádrupla e a visão única é a diferença entre a visão normal e a cegueira desde o nascimento. Então, quando alguém entra nisso, não posso dizer a emoção. É uma delícia suprema. E você entra nisso, como eu digo, sim, sonhando, amando ou imaginando, 3 formas da mesma coisa, mas com tal intensidade que de repente você acorda no estado que contempla. Você está contemplando isso, e de repente você está acordado e ele assume todas as qualidades objetivas que esta sala tem agora. Essa é uma visão quádrupla. Mas para fins práticos neste mundo, discutimos e tentamos encorajá-lo a praticar a visão tríplice.
E visão tripla, como esta criancinha, aqui está uma criança de 3 anos e agora veja a lareira. Então ela vê isso. Não abra os olhos, Pamie, porque se você abrir os olhos você não vai ver, e imediatamente você vai ter uma visão única. Então uma lareira, você vê? Vê a parede? Oh sim. E muito vidro por toda parte? Sim. E então aqui tem um quarto, é o seu quarto, e ali tem outro quarto e esse é o quarto da Julie. Você entendeu? E então, do nada, o que parece ser um desastre, pois sua empresa estava sendo absorvida e todos os empregos são incertos. Então todos eles fazem um teste de aptidão, incluindo o pai desta criança. Ele sai por cima, mas não o que vinha fazendo no outro trabalho. Ele agora deve mudar de emprego e se tornar vendedor, o que ele não quer fazer. Mas o teste de aptidão revelou que ele possui todas as qualificações para ser vendedor, nas quais nunca havia pensado antes. Agora ele se torna vendedor e está ganhando fortuna. Mas agora ele fica inquieto. Ele quer coisas lindas neste mundo, mas muito mesquinhas. Porém, eles compram a casa do sonho da criança, o sonho de Pamie. Depois chega o Natal. Como tirar $5 dele para comprar presentes para meus filhos? Ele, por outro lado, chega em casa com presentes no valor de $100. E ela, esquecendo o que fez, pensou que ele havia enlouquecido. Então, quando ela ligou para a mãe e disse: ele enlouqueceu. Ele está pensando em comprar um cercadinho de $100, e ela disse à filha: você esqueceu o que fez com Pamie? Você não colocou Pamie naquele lugar adorável onde ela brincava no quintal com o cercadinho? Oh sim. Eu esqueci completamente. Bem, quem fez isso? Não é a generosidade dele, foi Pamie quem fez isso. Pamie o incentivou a procurar a caneta de $100. Como Pamie havia participado, tinha que estar lá. Agora ela pega todas essas imagens e as interage e as casa, e isso produz um resultado. E ela é o resultado. Então eu lhe digo, nada é impossível para esse poder milagroso. Cristo é chamado na Bíblia de o poder e a sabedoria de Deus. Você lê isso no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 24, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Pois Deus é todo imaginação, e seu poder é imaginar, isso é Cristo. Assim, Paulo poderia dizer que, tendo uma vez pensado em Cristo como um homem, ele disse: de agora em diante não considero ninguém do ponto de vista humano, e embora eu já tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. 2 Coríntios 5 versículo 16. Ele agora vê quem é Cristo. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, e o poder e a sabedoria de Deus são a imaginação, pois Deus é toda imaginação. E Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Então Blake disse: o homem é todo imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Agora você não pode aceitar isso com seus conceitos de Cristo e conceitos de Deus. Mas eu sugiro que se há evidências de algo, o que você pensa sobre isso ou mesmo deseja sobre isso não é nada relevante. Portanto, esta menina e a sua mãe lembraram-se do que ela fez e provocou isto, e você pode não relacionar o seu ato imaginal com o fato e pode dizer que isso teria acontecido de qualquer maneira. É seu direito dizer isso. Mas se ela repetir, como fez, e você ainda insistir em dizer: bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. Aí na terceira vez ela faz isso, tudo no intervalo de 2 anos, e os pais percebem exatamente o que fizeram. Agora chegamos ao cerne da história da criança. Como acontece na vida de todas as pessoas, e especialmente na Califórnia, não sei porquê, e mais na Califórnia há tantos divórcios. Quem é casado há 10 anos é o idoso. É uma coisa mais fantástica. Se você permanecer unido por mais de 5 anos, isso é realmente uma conquista. Bem, apesar das 2 menininhas, lindas crianças, eles se distanciaram. Ele é católico e não queria o divórcio. Ele prefere viver no inferno do que se divorciar. Mesmo assim, eles se divorciaram.
O divórcio foi concedido e finalizado, usando a história da avó e suas próprias palavras, usando a palavra finalizado, foi finalizado há 2 semanas. E ela começou, como ela me disse, a perder a fé porque me chamou para este caso quando ele começou a se desenvolver há alguns meses, digamos, 3 meses atrás. E ela disse: não quero que eles se divorciem. Tenho certeza de que eles podem reconciliar tudo e se tornar uma família amorosa e maravilhosa como eram e devem ser. Então concordei com ela, certamente poderiam ser. Bom, apesar desse acordo aqui veio o divórcio, e os papéis assinados, a coisa toda foi finalizada. Então a avó disse à menina: você quer a mãe de volta, não é? E ela começou a chorar. Ela disse: tudo bem, você sabe o que fez com a casa, a lareira, a grama e os 2 quartos? Sim. Você se lembra do que fez com o cercadinho e todos os brinquedos? Sim. Bem, agora, esta noite, agora mesmo, você fecha os olhos e a mãe está entrando pela porta. Você ouve a porta se abrir. Ela está entrando, de camisola, e não de terno, nem de vestido, pois ela está saindo desta casa esta noite e ela está vindo aqui de camisola. Ela está dormindo aqui. Então a porta está se abrindo e é a mãe. Ela está vindo e está beijando você. Sinta o beijo, é a mãe, e ela está de camisola. Ela fazia isso segunda, terça, quarta, quinta, e a mãe voltava para aquela casa na sexta. E a mãe está agora de volta a casa, apesar de uma sentença de divórcio que foi finalizada. Talvez aos olhos do padre eles estejam vivendo em pecado, mas lá estão eles, pais das 2 meninas, e a mãe voltou, exatamente como a avó disse à neta que isso iria acontecer. E então, quando ela conheceu a avó, ela disse para a avó: sabe, vovó, você é madura, você é velha, mas comigo a imaginação funciona como um trovão. Pois a Bíblia nos diz para nunca mandar uma criança embora, pois a criança nos guiará, em Isaías. E uma criança os guiará. Uma criancinha traz de volta a fé da avó, pois ela me ligou, professora desse princípio, e eu combinei com ela por telefone, sim, a reconciliação é perfeita. Então eu ouvi dizer que sim, sem planejar os meios para atingir o fim, simplesmente o fim. E então veio o que parece ser final e absoluto, uma sentença de divórcio assinada. Você não pode ir além disso. Quem disse que você não pode ir além disso? Tudo é possível para Deus. Com Deus nada é impossível, se você sabe quem Ele é. Deus é a sua maravilhosa imaginação humana, e Deus em ação é Cristo. A imaginação em ação é imaginar. Então, o que você está imaginando, em uma visão tripla ou em uma visão única? Uma visão única está bem aqui, e estes são os fatos da vida, e não posso fazer nada a respeito. Então eu perpetuo o meu mundo baseado na visão única. Então chega aquele momento em que tem uma visão dupla, onde as coisas não são o que parecem ser. Eles se tornam símiles. A princípio, eles se tornam apenas uma comparação. Relaciono-me com o fogo ardente, sabendo que como comecei num determinado momento, ele chegará ao fim, tal como o fogo. Então eu sou um símile. Então eu digo: a vida é um fogo, uma metáfora. Então apago o pequeno e digo que vida e fogo são sinônimos. E então eu vejo isso como um símbolo. Não consigo sentir um sem pensar no outro. Então eu tenho imagens. Eu levo isso com tudo no meu mundo então. E então penso nas pessoas, e as certas. Bem, eu as vi espiritualmente em minha mente, e todas são imagens. Então começo a misturá-los e interajo as imagens. À medida que os interajo, eles se casam e, ao se casarem, geram outras imagens. E então eu testei. Eu gostaria de ser e dei um nome a isso. Eu gostaria de estar, digamos, em outro lugar. Bem, em outro lugar há uma imagem. E então presumo que estou em outro lugar. Se eu estivesse lá, veria pessoas que não conseguia ver deste ângulo. E se eu estivesse lá, teria que vê-los, pois eles estariam lá, e então comecei a vê-los em minha mente. Vê-los implicaria que estou lá. E então comecei a conversar com eles, como se estivesse lá.
E então descobri que as coisas mudam rapidamente no meu mundo para obrigar a viagem, e atravesso uma série de eventos, alguma ponte de incidente, que me levou ao cumprimento dessa viagem, e lá estou eu. Mas então me lembrei do que fiz. Peguei imagens, apenas imagens simples, e as interagi e as casei de tal maneira que produziram outra imagem, e a imagem foi a realização do meu desejo para mim mesmo, e fiz a viagem. Então este é o triplo. Ele chama isso de noite suave de Beulah, a coisa mais próxima do céu na terminologia de Blake. Em primeiro lugar, ele tem a eternidade, ele o chama de Éden e o compara ao sol. O sol é o símbolo. Então ele teve ao lado daquela suave noite de Beulah, e o símbolo disso era a lua, pois a lua reflete a luz do sol, e isto reflete a atividade do céu. Então ele tem o limite de tudo, e ele tinha 5 mundos, e o limite de tudo que ele chama de Urro, este mundo, pois era opaco, o limite de contração, e o limite da opacidade, onde o homem tem visão única. Agora, todos neste mundo têm uma visão única. Mas estamos aqui com um propósito, é por uma razão divina que estamos aqui. Você e eu não fizemos nada de errado para nos trazer aqui. Estamos aqui para que possamos ser despertados como Deus. Assim como uma galinha deixa cair um ovo e o ovo contém a galinha, e por um esforço interno, após a germinação, ela sai. O ovo, dando origem ao que contém, é Deus saindo deste ovo, e o ovo aqui é o crânio humano. Deus realmente aparece, e é Deus. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Então aqui, a queda, mencionada na Bíblia, não é mais do que a queda do ovo da galinha. Essa é a doutrina completa da queda, e então a galinha surge do ovo quebrado, e é Deus. E esse é o fim da doutrina da evolução. Então Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Então eu lhes digo: tratem isso com seriedade e tornem-se como uma criança. Esta noite, quando for dormir, coloque-se no estado de desejo realizado. E então misture todas as imagens que implicariam a realização desse estado e viva nele como se fosse verdade. Como isso vai acontecer, eu não sei. Outra linda história que devo contar a vocês. Na última sexta-feira à noite, minha esposa veio até a porta e disse: vá um cavalheiro na sala ou uma senhora na sala que deixou um cachorrinho no carro? Bem, ele é necessário, ou ela é necessária. Então o senhor deu um pulo e saiu em busca do cachorro. Ele me ligou tarde naquela noite e disse que não tinha encontrado o cachorro. Ele disse: eu amo o cachorro. Eu sei que é minha própria negligência, ou deixei a porta aberta porque estava tão ansioso para chegar à reunião sem perder nenhuma parte dela, que não fechei a janela. Era um pequeno poodle. Então ele procurou por toda a vizinhança e não encontrou o cachorro. Ele ficou acordado até muito tarde naquela noite e me ligou. Ele disse: o que devo fazer, Neville? Então eu disse a ele o que faria se ele fosse dormir como se o cachorro estivesse em casa. Sinta a presença do cachorro e pense apenas na proximidade dele, e está bem aqui. E então posso lhe contar esta noite, ou não os detalhes, ainda não tenho os detalhes, ele está com o cachorro. E assim nunca falha. Você sabe o significado da palavra oração? É dito a você no capítulo 11, versículo 24 do livro de Marcos. Tudo o que você desejar, quando orar, acredite que você recebeu e você receberá, pois a palavra oração significa, por definição, na concordância bíblica, movimento em direção a, ou adesão a, proximidade em ou nas proximidades de. Agora, você tem um cachorrinho e ele está perdido e agora você está morando a quilômetros e quilômetros de distância de onde ele pulou pela janela? Não. Oração significa proximidade de, ou movimento em direção, proximidade em ou nas proximidades de. Se você o encontrasse, onde ele estaria esta noite? Em um canil? Não. Ele estaria em casa, não estaria? Bom, agora isso é rezar, ele está aqui em casa, e você sente a presença dele em casa. Isso é orar. Pois se ele realmente voltasse, se você o encontrasse, você não o deixaria para trás, ele estaria em casa. Portanto, você realmente o traria para a sua casa. Agora durma como se pudesse tocá-lo, senti-lo, cheirá-lo e sentir sua presença. Então vá dormir.
Pois bem, esta noite posso dizer que ele está em casa, e o dono deste cachorrinho aprendeu uma lição e não deixar a janela aberta. Então, aqui, convido você a se juntar a mim em uma visão tripla. Posso lhe dizer, isso não irá falhar com você. Nenhum poder neste mundo pode impedi-lo de funcionar. Pois só existe Deus, não há nada além de Deus. Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo, e Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, e isso é Cristo. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Você não precisa ser mais sábio do que é. Como seria se fosse verdade? E então você vai para a cama supondo que isso é verdade e dorme com essa suposição. Agora, sexta-feira à noite, uma senhora, e não a vejo aqui esta noite, mas talvez ela esteja aqui, mas ela me deu uma carta na sexta à noite. Perdoe-me, agora eu a vejo. Mas na sexta-feira à noite, ela me deu uma carta perfeitamente maravilhosa, uma história verdadeira que contei porque ela me deu permissão para contá-la. Contei isso no domingo passado de manhã sem usar o nome dela, sem usar o nome da firma. Então não disse o nome da firma nem o nome dela, mas ela está aqui esta noite. Há 3 semanas, ela e eu estávamos na sala dos fundos aqui, onde falo. Ela queria me ver antes da minha reunião para discutir seu problema. Seu problema era preencher um cargo em uma empresa fabulosa com recursos superiores a $500 milhão. Nenhuma senhora jamais havia ocupado essa posição antes. Nunca se considerou que qualquer mulher pudesse ocupar esse cargo. Havia muitos homens, elegíveis, com capacidade para preencher esse cargo, mas ela queria. Eu simplesmente disse a ela: se eu fosse você, simplesmente ocuparia isso, como se fosse verdade. Então ela ocupou esse cargo e, 3 semanas depois, foi nomeada para esse cargo. Agora ela é conselheira de empréstimos numa empresa cujos recursos ultrapassam $500 milhão e a primeira mulher nomeada para tal cargo. Ela está aqui esta noite. Não vou pedir que ela se identifique. Mas algum dia, talvez, neste nosso mundo maravilhoso, você precisará dos serviços dela. Então ela lhe contará o que eu disse a ela e, ainda assim, poderá ajudar aqueles que precisam de seus serviços. Então aqui, junte-se a mim para colocar em prática esta visão tripla. Isso não irá falhar com você. Mas posso lhe dizer que você é o poder operante. Saber é uma coisa e fazer é outra. Ou você faz ou não faz. Se você fizer isso, não falhará. Se você diz que sabe disso e que é uma boa pessoa, portanto, Deus, porque você é bom, vai cuidar de você, tenho novidades para você. Então, vamos entrar no silêncio, e colocar em prática este princípio perfeitamente maravilhoso. Pergunta inaudível. Resposta. Meu querido, a diferença entre a visão quádrupla e a visão única é a simples diferença entre a visão normal e a cegueira de nascença. A visão normal, se for uma boa visão 20 em 20, vê os objetos exatamente como eles são. As cores são vistas com visão normal, exceto pessoas daltônicas. Quero dizer uma visão normal, não uma pessoa daltônica, alguém que vê os objetos exatamente como eles são apresentados. Agora, uma criança cega de nascença, que não tem nenhum órgão de visão, poderia sobreviver neste mundo porque tem, mas você nunca poderia transmitir a ela a experiência da cor. Eles podiam sentir objetos. No momento, estamos reformando algumas cadeiras. Nós os compramos em Sloan's, na cidade de Nova York, e então os levamos aqui para Sloan's, e isso seria Sloan's, e eles disseram, não podemos fazer o trabalho. Aceitaremos o trabalho porque você os comprou de nós na cidade de Nova York, mas nós os distribuímos aos cegos. E os cegos de que estamos falando aqui são os melhores trabalhadores neste trabalho, como reformar a cadeira. Bem, eles ainda não foram mandados de volta, mas nos dizem que não há ninguém melhor que os cegos, pois eles podem sentir. E então, sem dúvida, alguém traz a bengala normal para eles, exatamente o que fazer com ela. Mas eles podem sentir, e são especialistas em colocar tudo em ordem, de modo que ninguém chegue perto dos cegos em cadeiras reformadas. Então eles têm nossas 2 cadeiras para refazer. Pergunta inaudível. Resposta.
Minha querida, só estou dizendo que qualquer pessoa que sonha vê cores, mas você não conseguiu transmitir a ela o que entende por cor. Para um homem cego que fica cego depois de ver as cores, seria fácil para ele ver as cores. Mas se você nasceu neste mundo envolto nesta pequena vestimenta de pele sem os órgãos da visão desde o nascimento, não estou negando que você ainda veria, no fundo de sua alma, a cor, mas não a relacionaria com qualquer coisa que o homem esteja falando sobre cor. Portanto, a diferença entre a visão quádrupla e a visão única é tão vasta quanto a diferença entre a visão normal, onde todas as coisas são vistas e observadas, e aquela que é incapaz de observar qualquer coisa. Então, quando alguém acorda em um sonho e o sonho é tão real, até que alguém tenha essa experiência, é difícil transmitir a emoção que sentimos. Então ele disse: a visão quádrupla é meu deleite supremo. Você contempla uma imagem e de repente você está na imagem e a imagem assume qualidades objetivas e tudo nela se torna tão solidamente real quanto isso, como você é, tudo. Você está em um mundo totalmente diferente. Chegará o dia em que você e eu estaremos em um mundo completamente sujeito ao nosso poder imaginativo. Um mundo apenas de imagens em que entraremos à vontade e que será tudo objetivamente real para nós. Pergunta: você poderia explicar um pouco mais sobre a visão quádrupla? Você está explicando que está neste prédio e tenta sair e voltar porque teve que colocar sua filha na escola. Bem, isso seria considerado o que chamamos de morte no estado em que você estava? Resposta: você ouviu a pergunta? Para voltar à minha experiência de entrar numa imagem e a imagem fechar-se à minha volta e tornar-me um de todo este mundo fabuloso. Se eu não tivesse conseguido retornar, o mundo lhes contaria a roupa que uso agora, identificando-me com a roupa que uso, eles teriam dito: Neville morreu. Eu não teria morrido, mas a vestimenta teria sido deixada para trás e eles a teriam enterrado, depois de examiná-la para descobrir os motivos pelos quais eu deveria ter morrido. Ele morreu, mas eu não, pois sou o ocupante da vestimenta, assim como você é o ocupante dessa vestimenta. Você nunca morre, não na eternidade, mas desgasta suas roupas. E esta vestimenta teria sido, pela minha natureza aventureira, declarada morta. Mas eu não morro. Mas eu tinha assuntos inacabados aqui. Eu tinha uma esposa que, em minha opinião, não poderia garantir pela lei de César. Eu não tinha visto que minha filhinha tinha uma educação adequada e ela tinha talento e desejo de estudar no ensino superior. Então eu não tinha completado isso nem deixado para trás os meios para completá-lo. Então meu desejo me permitiu experimentar, e fiz isso com o toque. Descobri que o sentido do tato é muito importante. E assim, ao sentir a sensação de um travesseiro, voltei. Pois não há nenhum homem que se mova que me teria trazido de volta aqui. Não havia estrada daquele mundo para este mundo. E o toque me trouxe de volta. Então enfatizo o sentido do sentimento, o sentido do tato. Se eu pudesse contar a qualquer pessoa que desejasse ter um casamento feliz, e é uma senhora a quem estou falando, você usaria um anel? Sim. Bem, então sinta o anel. Não sinta uma pepita enorme aí. Isso não significa que você é casado. Isso precede o casamento e não é prova de que você é casado. Mas uma simples aliança de ouro implicaria para o resto do mundo que você é casado. E então coloque o clima de que você está casado e feliz, que está orgulhoso daquele cujo nome você leva. Embora você não saiba o nome, sinta como você está orgulhoso dele e emocionado, limpo e saudável neste relacionamento. E toque nele, e ir para a cama sentindo o anel, a única coisa que implicaria o cumprimento do estado conhecido. Então o toque para mim é muito importante porque eu provei isso. Pergunta: Neville, você comparou a atividade de sonhar, amar e imaginar, poderia elaborar isso um pouco? Resposta: bem, em primeiro lugar, não se pode sonhar. No sonho desta noite, eu levo o objeto de hoje para o dia e reorganizo o padrão de vida com base nos meus medos e nas minhas esperanças. Portanto, minha esperança e meu medo deste dia produzirão meu sonho desta noite. Mas eu uso as imagens que me são familiares e as integro nesta estrutura viva e viva. Bem, observe que a própria palavra imaginar implica usar energia, e assim, para ser amoroso, deve haver um objeto.
Você não pode simplesmente amar a menos que haja um objeto de amor. E então isso é uma imagem. E então uso a palavra sonhar. Sonhar é simplesmente imaginar. Imaginar é sonhar, e então sonhar é simplesmente imaginar. Então uso os três termos e digo que são apenas três formas da mesma coisa. Mas agora, quando me sento para imaginar um estado, tornando-me mais realmente absorto no que estou imaginando, tendo a entrar no estado imaginado. Se eu conseguir fazer com que minha consciência siga a minha visão e entre nela, ela se fechará sobre mim. Então o mundo inteiro será tão real quanto isto, tão solidamente real quanto isto. E estou falando por experiência própria, não estou teorizando. Pergunta inaudível. Resposta. Visão quádrupla, depois visão tripla, como a criança pequena. Roosevelt assumiu o cargo quando estávamos no auge da depressão e ele não conseguia se sustentar sozinho. Não conseguíamos ficar de pé e queríamos o apoio do nosso governo, por isso votamos para o cargo aquele que não conseguia ficar de pé e teve que ser levantado. Cada vez que ele se levantava, precisava ser apoiado por alguém que não fosse ele mesmo. Então ele nos deu o WPA, o CCCIU, e todos esses apoios externos. Mas isto é um símbolo. Agora não estou criticando ninguém porque você e eu votamos para o cargo. Esse é o cargo mais alto do mundo, no mundo de César. Não consigo conceber nenhum cargo político superior ao nosso cargo de presidente neste país. Não há nada comparado a isso quando se trata de um cargo político. Mas não deixe que, devido à grandeza da posição, eu fique cego para o símbolo, para os símbolos deste mundo. Todo homem é um símbolo. A vida de todo grande homem é uma alegoria. A vida de todo grande homem é uma alegoria. E assim, quando o trouxemos para o cargo e repetimos isso 4 vezes, precisávamos de apoio externo ou não ficamos de pé. Tivemos uma depressão profunda. Até o início da guerra em 1941, ainda tínhamos um desemprego fabuloso. Nada foi feito para aliviar isso, apesar de todos os anos e de todos os milhões que eles usaram, o alfabeto inteiro, tentando fazer as coisas andarem. Agora chega esse sujeito atual e, sem dúvida, ele está fazendo isso, pessoalmente, você o amaria, sem dúvida, ele é um cara brilhante, brilhante, um cara adorável, um cara rico, mas o que me pegou, conhecendo os símbolos do mundo, no minuto em que ele chega ao cargo, ele se senta em uma cadeira de balanço. Bem, chega disso. Boa noite.